aqui da Recrute aí. E hoje é o dia do mês que a gente faz esse bate-papo legal, onde a gente reúne um monte de gente que quer falar aí sobre assuntos relacionados à gestão de pessoas, então é todo mundo muito bem-vindo. E esse é o nosso Recrutalks. Hoje a gente vai ter, né, esse tema massa, né, eu particularmente gosto muito, a Recrute aí, né, olha para isso de uma maneira muito especial, e a gente tem duas pessoas incríveis, que já vou falar um pouquinho mais dela, que é a Karina e a Tereza, né, e também vou deixar que elas falem sobre si. Mas antes disso, vou seguir aqui falando só rapidamente de quem nós somos, para quem não conhece. Então, a Recrute é uma startup, né, uma empresa de tecnologia de inteligência artificial, onde a gente construía uma plataforma online que ajuda aí gestores, recrutadores a encontrar o talento certo. Mas a gente quer transformar essa experiência, essa forma como vocês, né, como se contrata gente. Então, a gente acredita que talento é muito mais do que currículo, que colocar o ser humano no centro da tomada de decisão é o que vai fazer a diferença, e a gente quer usar a tecnologia para demonstrar e instigar todo o potencial humano, tá? Então, a gente insere tecnologia aí no processo de recrutamento e seleção, a gente elimina as atividades que não agregam valor, a gente transforma processos seletivos em experiências humanas, prazerosas e simples, focamos muito no potencial e no comportamento humano. Mas hoje não é dia da gente falar da plataforma, se deixar aqui eu vou falar muito dela, tá aí nossas redes sociais, nossas redes de relacionamento, então fiquem à vontade para acessar, para ver os conteúdos que já estão disponíveis, para entrar em contato com a gente, se quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está super à disposição, tá? Como é que vai funcionar o nosso Recrutalks hoje? Então, a gente vai ter 1h15 juntos, tá? Durante esse período, todo mundo que estiver participando, vou pedir que deixe o microfone fechado. Karina vai falar aí 25 minutos, Tereza depois mais 25 minutos. Durante a fala dela, as dúvidas vão surgir, as contribuições vão surgir, sintam-se à vontade. Por favor, ajudem a gente a deixar esse bate-papo mais animado. Vão colocando as perguntas aqui do lado direito da tela, no chat, então a gente vai conversando sobre ele, tá? E aí a gente vai fazer aí no final um apanhado das perguntas, às vezes eu recebo pergunta no direct, e aí eu vou trazer essas perguntas e a gente vai tentar responder todas ou o máximo delas, e depois fica o convite para que a gente se conecte no LinkedIn, continue esse bate-papo, continue, né, essa exploração sobre o tema. E volto para Karina e Tereza. Então, primeiro, muito obrigada, Karina e Tereza, em nome de todo mundo da Recrute aí, duas grandes profissionais, né? Karina vai falar um pouco mais da trajetória dela, é fundadora da Unique Branding, é uma das principais e maiores especialistas no tema, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela, e vocês vão ver como vai ser legal o conteúdo que ela trouxe. Então, obrigada demais, Karina. E Tereza, super obrigada, Tereza, além de tudo, né, de ser gerente de gente de gestão aí na Neurotech, é nossa cliente, né, dá muito feedback, ajuda a gente sempre a melhorar e a fazer melhor. Então, super obrigado, Karina e Tereza, por estarem aqui. E aí eu vou chamar a Karina aí para se apresentar e contar um pouquinho mais dela para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Carol. Boa noite, todo mundo. Muito legal estar aqui com vocês. Eu sou realmente uma fã dessa empresa Recrutaí, que realmente está sintonizada aí com tudo que existe de mais moderno, né, e mais funcional nesse mundão de recursos humanos. Então, um alô aí para a Carol, para a Patrick também, de quem gosto muito. E Tereza também, minha colega, parceira, tenho uma admiração muito grande, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas e estar aqui com ela também tem um significado especial. Então, boa noite a todo mundo, é um prazer grande bater esse papo com vocês, entendo que é um talk mesmo, né, como a Carol já deixou claro, né, como a empresa batizou, é uma conversa informal, e eu espero trazer conteúdo que agregue, né, dentro do que vocês estão buscando, certo? Vou começar falando um pouquinho da minha trajetória, porque ela acaba interferindo nessa compreensão deste trabalho, né? Então, eu sou formada em design, fiz especialização em marketing e em gestão empresarial, e trabalhei durante 15 anos em agências de publicidade, trabalhei com comunicação, era apaixonada pela área, muito feliz, muito realizada, até que chegou um momento que bateu uma inquietação forte, né, desejando realmente me aproximar mais desse universo, dessa intimidade das empresas,
né, entendendo que existia algo lá dentro, né, que dizia respeito à dinâmica entre as pessoas, que era um ativo importante e que isso não era explorado, né, na comunicação. Então, comecei a ver realmente uma oportunidade de um trabalho mais consistente, mais verdadeiro, mais legítimo e de mais valor para as pessoas, né, as pessoas enquanto clientes, consumidores e também as pessoas que fazem a empresa. Então, foi aí que eu, há 12 anos, dei essa virada, né, essa guinada para a área de branding, né, que é um conceito mais amplo do que o que a gente vai conversar hoje. Então, o employer branding, ele é um recorte, né, ele é um filhote do branding. O branding busca esse fortalecimento da identidade da marca, olhando para os seus diversos públicos, né, clientes, parceiros, sociedade, colaboradores. E o employer branding, como o próprio nome já diz, né, é um olhar específico, né, para essa geração de valor para o employer, ou seja, para o trabalhador. E esse tema é apaixonante e ele tem me feito me aproximar cada vez mais desse universo de gestão de pessoas, né, que eu sou um entusiasta e tenho um grande prazer, né, em conhecer mais e mais sobre isso. Enfim, falei um bocado. Passar aí a bola aí para a Tereza, para ela se apresentar também. Então, gente, boa noite a todos e a todas. Eu sou psicóloga de formação, falo que já nasci pensando em psicologia, mas com foco na área de recursos humanos. Então, eu já entrei na faculdade num viés completamente diferente do que é o costume, que é da própria formação na área clínica. Então, minha linha já era desenvolvimento, mas muito voltado para empresas, e já fiz estágio nessa área e passei, desde estágio, que eu atuo na área de recursos humanos, e passei por empresas de comunicação, tive também experiências na área de indústria, hotelaria, enfim, os diversos públicos, telecom, e atualmente estou na Neurotech, né, como gerente de gente e gestão, e, assim, um baita desafio, muito gostoso, né, de fazer essa atuação com um público muito inteligente, enfim. E o meu trabalho já começou com uma grata, não só uma grata surpresa, mas uma grande contribuição que foi a da Karina. Então, a gente já começou a se conhecer daí. Na realidade, ela entregou para mim um grande material, que foi toda a parte da cultura, né, da empresa, para a partir daí eu dar continuidade. Então, é um grande prazer, né, voltar, inclusive, a esse tempo, Karina, né, com você. E a Recrute aí, eu digo que nascemos juntas, quase, né? Então, esse feedback é constante. Hora com Pedro, hora com Carol, hora com Patrick. Então, é um grande prazer, espero aí estar contribuindo, e é uma conversa muito gostosa, porque esse tema é muito, muito bom e muito gratificante. E, enfim, obrigada a Recrute aí, obrigada a todos vocês. Karina, por favor. Meu microfone, então eu vou compartilhar aqui uma tela, gente, só para me guiar. Realmente eu falo um bocado e se eu não tiver uma trilha, eu acabo exagerando no tema. Vocês estão vendo bem? Tá aparecendo a tela direitinho? Sim. Sim, joia. Sim. Então, joia. Então, eu procurei estruturar, né, esse conteúdo partindo justamente do tema, né, que foi definido pela Recrutaí e que eu achei ótimo, mas vamos falar um pouquinho sobre o conceito do employer branding de uma forma mais ampla e depois a gente vai contextualizando, certo, nesse nosso momento de pandemia e de tantos desafios, né, que as empresas e os profissionais estão vivendo. Então, uma forma da gente começar a pensar em employer branding é fazendo essas reflexões, né? Então, vão pensando aí na realidade de vocês, o que torna o trabalho na sua empresa único, né, diferente, singular. Por que uma pessoa deve escolher e deve permanecer na sua empresa? Que razões existem para isso? Então, para falar de employer branding, a gente fala antes desse conceito do EVP, ou no inglês EVP, que é o Employer Value Proposition. Então, é a proposta de valor, né, que a empresa tem a oferecer aos seus colaboradores. Então, em definição, né, de uma forma bem objetiva, é um conjunto de benefícios oferecidos ao colaborador em troca do seu tempo e esforço, né? Então, todos vocês, eu imagino que aqui a turma seja bem jovem, né? Então, eu tenho certeza que vocês concordam
que essa escolha é realmente uma escolha consciente, né? Do que a empresa vai me oferecer e também o que eu tenho a oferecer e a somar, né? Então, é muito importante que a empresa dedique tempo para pensar, né, sobre essa necessidade de compreensão que os candidatos, né, têm. Então, é uma síntese dessa proposta de valor que a empresa tem a oferecer, né, para a sua equipe. E aí, a partir do EVP, a gente fala, então, do Employer Branding. Então, a gente precisa olhar para isso tudo como uma forma ampla de tangibilizar e de comunicar o EVP. Então, é importante deixar claro que não é um trabalho apenas de comunicação, né, em que a gente apresenta, deixa claro e pronto. Antes disso, tem uma etapa muito mais importante e crítica, que é o de tangibilizar, de garantir que tudo isso realmente é verdadeiro, é vivenciado, né, que quem já está na empresa, né, valida, né, e dissemina essa verdade. Então, o Employer Branding não é um projeto com começo, meio e fim. O Employer Branding é uma jornada, com começo e sem fim, né? E o começo está justamente em formatar, né, o EVP, que é essa soma, né, dos benefícios. Eu estou sendo bem objetiva aqui para a gente aproveitar. Desculpa, deixa eu marcar aqui meu tempo, que eu não marquei. Para eu não estourar no tempo, mas vou falar rapidamente sobre esses impactos, né, principais. E eu tomei o cuidado de não colocar isso numa lista, para não parecer que exista um mais importante do que o outro. Na verdade, existe uma ordem cronológica, né? A gente atrai, engaja e deseja reter. Mas o impacto do Employer Branding na atração é muito grande, né? No sentido de garantir que a empresa vai atrair os melhores talentos, os bons talentos, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de aderência, né? De fit cultural, né? Pessoas que realmente vêm com a nossa forma de pensar, com o nosso perfil comportamental. No engajamento, nossa, no momento como esse que a gente está vivendo, então, de mudanças, então o engajamento é fundamental para que as pessoas, de fato, né, dediquem uma energia extra para se adaptar a tudo isso, né, a entender, né, e fazer parte dessa estratégia com resultados. Então, o engajamento é um processo de conquista, né, dessa energia produtiva das pessoas. E a retenção, vocês bem sabem, né, que o quanto que um turnover alto é prejudicial, é custoso, é desgastante em relação a todos os recursos, né, financeiros, de tempo, de energia, enfim. Eu concluo essa parte, fiz um curso ano passado de formação em conselheiro, né, um curso de governança, e eu adorei essa mensagem de uma das professoras, né, eu vou pedir licença para ler. As empresas contrataram braços no século XIX, cérebros no século XX, e terão que contratar corações no século XXI. Então, essa relação, né, entre o lado pessoal, o lado profissional, isso já caiu há muito tempo. As pessoas querem realmente que o tempo dedicado ao trabalho, o tempo dedicado àquela empresa, né, faça sentido, me traga algo e enriqueça a minha vida. Então, eu trago aqui alguns questionamentos, né, como exemplo, né, do que eu vejo, né, no meu trabalho eu tenho a oportunidade de entrevistar muitos jovens e conhecer suas percepções, e o mindset é esse, né, as pessoas querem entender o que essa empresa faz, qual o propósito dela, que causas ela defende, qual o jeito de ser deles, isso já entra na questão da cultura, né, como é essa dinâmica, como a empresa opera, né, qual será o impacto do meu trabalho nesse negócio, ou seja, qual é o meu papel, né, o que esse trabalho agregará na minha vida. Então, são questões cada vez mais presentes, né, nessa relação do profissional com o trabalho. E aí é muito importante, gente, quando a gente pensa no EVP, a gente olhar para essas duas bandas, né? A gente está falando, né, da importância de compreender os que os colaboradores desejam, mas há também a necessidade de compreender e valorizar o que a empresa deseja, o que ela precisa. Então, esse EVP tem que derivar dessa interseção, desse equilíbrio, né, bem consciente e harmonioso dessas duas partes. Uma forma, eu não vou entrar no detalhe, porque o tempo é curto, mas uma forma da gente trabalhar e de vocês poderem iniciar, né, esse processo nas suas empresas é utilizando esse Canvas. Essa empresa chamada Strategizer tem todos os instrumentos disponíveis na plataforma deles, lá tá o nomezinho ali embaixo, strategizer.com. E esse Canvas, ele serve tanto para você direcionar, né, a proposta de valor para o cliente, para o consumidor e também para o trabalhador. Tá? Então, como é que funciona? Primeiramente, a gente vai para o lado direito
e a gente aprofunda em grupos, enfim, reuniões de brainstorming, o perfil do colaborador desejado. Né? Então, a gente vai descrever o perfil dele de uma forma geral, nessa primeira parte do lado direito. Depois, a gente vai definir em síntese quais são os atributos, os ganhos que ele está desejando ter num novo trabalho, né? Ou para permanecer naquele trabalho. E, por outro lado, quais são os incômodos, quais são as dores que ele está tendo e que a empresa pode vir a sanar. Depois de definir esse perfil macro, né? Que, claro, que depois vocês podem segmentar, ter EVPs secundários, né, para segmentos específicos, mas a essência precisa ser a mesma. Aí você vem para o quadrado, né, para o bloco da esquerda, em que você vai, então, definir essa oferta de valor. Ou seja, o que é esse papel? E aí a gente não está falando só de área, né? Se é indústria, se é marketing, se é RH, mas o que é a atividade desse negócio. E aí vocês vão justamente gerar esse match entre esses atributos que vão ao encontro do que o colaborador deseja e está buscando, né, e as soluções que vão aliviar, né, que vão sanar essas dores, esses incômodos que eles tiveram já em experiências anteriores. Vocês acessando essa plataforma, vocês vão poder entrar mais no detalhe disso tudo, e se depois vocês quiserem trocar alguma ideia comigo, através do LinkedIn, eu vou estar à disposição, tá? Então, nesse trabalho de definir o perfil do colaborador, é um momento de escuta e pesquisa, tá? Em que vocês podem fazer reuniões individuais, dinâmicas em grupos, o próprio instrumento de uma pesquisa de clima, para capturar, né, essas expectativas, essas percepções do colaborador. E do lado de cá, é muito importante que quando vocês forem trabalhar, né, formatar essa proposta de valor, que vocês olhem, claro, para os atributos funcionais, né, os que dizem respeito a horário, remuneração, benefício, atividade, enfim, mas também, com igual importância, as questões comportamentais. Ou seja, se os funcionais falam mais do emprego, os comportamentais falam mais da empresa. Ou seja, vou falar mais disso já já. Qual o propósito da empresa? Como essa empresa funciona? O que é que a gente acredita? Que causas a gente defende? Então, que nessa proposta de valor exista aí uma soma de atributos funcionais e comportamentais. Tira essa base para a gente entrar e aos pouquinhos entrando nesse nosso momento, né? Eu entendo que vocês nas empresas já estão vivenciando um momento de fortes mudanças, né? Por ainda estarmos, né, num contexto de pandemia, até quando a vacina realmente chegar. Mas claro que já existe toda uma preocupação com relação ao pós-pandemia, né? Cientes de que o normal, né, que a gente estava acostumado, não voltará. Então, a gente está se adaptando a esse contexto e a gente vai precisar se adaptar novamente a um novo contexto. Hoje existe um isolamento social, né? Mas como será, né, essa dinâmica empresarial quando o isolamento não for mais necessário, mas toda essa dinâmica do home office que foi tão experimentada, né, e fez sentido permanecer como preferência para muitos. Como a gente sabe que em muitas empresas, muitos colaboradores já sinalizam que não querem voltar, que querem manter esse formato, né? Então, é o momento de pensar, primeiramente, nesse contexto, né, em toda a adequação necessária, e também nesse pós, que trará também novas necessidades de adaptação. Então, eu trouxe aquele quadrinho do homem, né, reproduzindo questionamentos, né, que são comuns, né, a qualquer momento, e nesse climão de pandemia, as pessoas estão com esse tipo de inquietação, né? Como nós vamos sair dessa? Quais serão os novos caminhos? O que mais vai mudar, né? Como vai ser o meu futuro aqui? Então, é natural a gente se projetar, né, para o lugar dessas pessoas e entender esse grau de angústia, de preocupação e procurar lidar de uma forma positiva com isso. Aqui eu trago esse conceito de entropia, tá? Porque toda a minha experiência, estudos mostram que todo e qualquer momento de mudança gera entropia. Então, entropia é um conceito que vem da química, que fala do grau de desordem, né, entre as moléculas. Quando a gente fala em entropia nas empresas, a gente fala do grau de desordem, de desencontro, de incômodos, questões ocultas que não são tratadas e que geram uma disfunção interna. Ou seja, as pessoas estão gastando energia com coisas que não são produtivas, né? Então, tudo isso compromete a produtividade das pessoas e das equipes. Então, a entropia é algo importante que precisa ser acompanhado e tratado, tá? E, na minha visão, o melhor remédio, né, a melhor solução para combater essa entropia é permitir que as pessoas compreendam o contexto. É garantir um grau de clareza
de entendimento do que está acontecendo ao seu redor, certo? Então, é isso que minimiza conclusões equivocadas, isso é o que minimiza a comunicação informal, né? Mitos que vão sendo alimentados. E aí, gente, para trabalhar essa questão da compreensão, né, da clareza de forma contínua, eu realmente gosto muito desse instrumento, que é o Círculo Dourado, que acredito que alguns de vocês conheçam. O autor é o Simon Sinek, que ele foi quem publicou esse livro, que eu adoro, né, O Porquê. Ele tem vários vídeos no YouTube, como palestras, né, no TEDx. E ele é uma ótima síntese para a gente integrar a identidade da empresa e a estratégia do negócio, né? Que isso é, sim, um conteúdo riquíssimo para promover essa compreensão do time. Então, a gente começa pela esfera periférica, né? Que fala do o que fazemos, o como fazemos o que fazemos, e o porquê fazemos o que fazemos da forma que fazemos. Então, o Simon diz que, assim como as pessoas, as organizações também, elas têm uma identidade clara e forte, uma essência clara, quando elas conseguem responder com clareza a essas perguntas. A resposta mais fácil é o que fazemos. Quando as pessoas perguntam como fazemos, ou seja, como as coisas funcionam, já há um certo grau de dificuldade, pode haver um alinhamento se 10 pessoas de uma mesma empresa forem abordadas com essa pergunta. E quando as pessoas perguntarem sobre por que fazem, do jeito que fazem, e aí sim é onde está uma questão um pouco mais complexa, e é comum a gente ver desalinhamento nisso. Então, esse Círculo Dourado eu realmente adoro e recomendo que vocês exercitem, é um instrumento muito simples, tá? Porque ele é uma base para um autoconhecimento forte, né? Um autoconhecimento organizacional. E, consequentemente, um excelente conteúdo para promover de forma contínua o desenvolvimento, né, das pessoas e das equipes, onde as pessoas precisam compreender o porquê do que fazemos, e a essência disso é o propósito, o como fazemos, e esse tema gira em torno da cultura, e o valor do que fazemos, ou seja, para que a gente não apresente, né, seja o seu produto ou o seu serviço, de uma forma que valorize apenas a questão do preço sem diferenciação, ou seja, o que quer que vocês façam enquanto produto ou serviço é uma solução, seja para uma necessidade explícita de um cliente, seja para um desejo, né, inconsciente, mas é uma solução. Então, esse alinhamento em torno do porquê, do como e do o que é realmente algo que fomenta um autoconhecimento coletivo muito importante, né? E num trabalho recente, eu ouvi numa entrevista alguém dizer isso aí, ó. O mantra do RH é que as pessoas saem daqui por causa do salário baixo, mas não é isso. As pessoas saem daqui por causa de informação. Elas não se sentem acolhidas, elas não sabem das coisas. Então, essa é uma frase, gente, que, na prática, eu tenho vários episódios, certo, que me deram essa clareza do valor quando as pessoas têm um entendimento sobre tudo isso e, consequentemente, a falta que isso tudo faz quando não existe, né? Então, eu realmente acredito que esse conhecimento, ele promove sintonia, ele promove significado do trabalho das pessoas e ele maximiza valor, né? E aí eu falo de valor para as pessoas, primeiramente, e por consequência para o negócio. Ou seja, ganha todo mundo. É um investimento que faz sentido e gera resultado, né, para as pessoas, para o time e para os acionistas. Nesse momento de pandemia, né, e pós o que está por vir, né, colocando o Círculo Dourado aqui, a gente vê uma necessidade grande de refletir sobre o como, né? Ciente que muito do que a gente vinha fazendo não é mais possível e que as empresas precisarão se adaptar, né? Então, é o momento, gente, de dedicar uma atenção especial à cultura existente, né? Às vezes, nas empresas, essa cultura não é declarada de uma forma organizada, profissional, mas a cultura está lá, ela existe, né? Então, se debruçar sobre isso, tentar dar forma a isso e compreender os movimentos necessários, ou seja, a calibragem necessária para que a empresa consiga, de fato, se adaptar a tudo isso, é algo crítico e urgente, né? Aí eu trago aqui alguns exemplos, né, de movimentos que as empresas estão fazendo, né, e que vocês devem ter, claro, um conhecimento já sobre isso. Quando a gente fala da liderança, né, os líderes estão precisando, de fato, aprender a dar mais autonomia, né, às pessoas, né? E isso, para as empresas que já estavam nessa diretriz, é uma continuidade. Para quem não estava, não dá mais para esperar. É um tema que não pode ser adiado, né? Eles precisam aprender a lidar, né, dando autonomia e responsabilidade aos seus times. Com relação à inovação, essas pessoas precisam estimular a experimentação.
E, com isso, precisam estar abertas aos erros, precisam ter recursos disponíveis para essa experimentação. De novo, gente, assim como a autonomia e a responsabilidade já era necessária, tudo que eu vou estar falando aqui não é uma coisa que está sendo gerada apenas pela pandemia. Era uma necessidade de evolução nas empresas, mas que algumas vinham adiando e que agora, né, precisam, de fato, colocar em prática, aprender a fazer, aprender a funcionar dessa forma, né? O foco, né? As empresas precisam, claro, manter um foco, claro, a entrega aos resultados, mas o que eu vejo é que muita gente que está trabalhando à distância, né, no home office, eles estão, assim, à parte, porque me passaram os resultados, eu presto conta, mas e o vínculo, né? Ou seja, é como se os líderes estivessem ali só para monitorar, fazer follow-up das entregas, mas perdeu-se um pouco aquela atmosfera, né, de um pertencimento, de fazer parte de um time. Então, esses líderes precisarão distribuir esse foco, né? Há uma orientação, há um acompanhamento dos resultados, mas há uma alimentação contínua, né, dessa relação de fazer parte de algo comum a todos, né? As equipes, ou seja, essa necessidade de colaboração já era necessária, por toda a riqueza da diversidade, de colocar, né, de fazer somar diferentes pontos de vista, tudo isso é fundamental para a inovação. E nessa dinâmica à distância, né, a capacidade de liderar squad se faz muito mais adequada, né, onde você tem pessoas ali trabalhando com o mesmo projeto, orientados ao mesmo resultado, né, como partes de áreas diferentes que estão ali trabalhando juntos. O ambiente, né, então, da mesma forma que o ambiente físico exigia uma atenção, né, ao bem-estar das pessoas e a momentos de descompressão, ou seja, momentos de lazer, né, momentos de alegria mesmo, de leveza, ou seja, é necessária essa adaptação para garantir isso também no ambiente à distância, né, que muito provavelmente depois da pandemia vai se manter, né, em muitas empresas. Então, gente, em síntese, o que eu estou colocando aqui nada mais é do que exemplos claros desse mindset ágil, né, que vocês devem estar já cientes, né, as metodologias ágeis, que quem não conhece ainda, dá um Google, existe uma riqueza enorme de conteúdo, né, de metodologias nesse sentido, mas eu trouxe aqui alguns traços que já eram, assim, buscados nas empresas e que se tornaram críticos, e eu entendo que as pessoas do RH precisam puxar isso, né, não devem apenas esperar, né, que a diretoria, enfim, que os donos puxem. Acho que vocês são realmente protagonistas, né, nesse movimento e que precisam, de fato, puxar essa reflexão sobre uma calibragem, uma atualização na cultura existente. Ainda sobre adaptação, né, a gente está falando sobre essa necessidade, né, de ajustar principalmente essa relação, né, com a liderança, mas é muito importante que a gente enxergue que todas as pessoas estão envoltas, né, por um contexto de adaptação muito maior, né? Então, a nossa casa, né, que antes era um ambiente de descanso, de alimentação, de um convívio restrito, né, passa a ser o centro de tudo, né? É em casa em que a família está junto, descansa, é em casa onde a gente precisa prover diversão. A casa virou escola, a casa virou trabalho, a casa é hoje também o nosso restaurante e bar, né? A casa é igreja, a casa é academia, onde a gente cuida do corpo. Enfim, não dá para negligenciar isso, não dá para apenas entender que o colaborador saiu daqui e está em casa. A gente precisa realmente entender que esse contexto é amplo e é desafiador e faz parte dessa dinâmica do employer branding, né? Tornar tudo isso mais fácil, né? E aí, gente, vocês estão vendo que eu estou falando muito de liderança, porque realmente os líderes sempre têm um papel fundamental em qualquer mudança, e nesse contexto eles são realmente essenciais. E aí eu trago aí esses 3 pilares, né, procurei agrupar de uma forma objetiva, atribuições-chave, né, desses líderes rumo a essa adaptação necessária. Então, é claro que o líder precisa ter essa sensibilidade de exercer uma empatia, né, de verdadeiramente demonstrar preocupação, né, com seus liderados, oferecer apoio, né, se dedicar, realmente se preocupar em oferecer cuidado, né, a segurança física e mental deles. A proximidade, gente, é fundamental, ou seja, se essas pessoas estão longe, é necessário e é possível, né, garantir uma presença, né, uma abertura, um diálogo e uma mentoria, ou seja, um apoio, um desenvolvimento.
certos de que todos estão precisando dessa ajuda. Ninguém está, nesse momento, fazendo mais do mesmo. Ninguém está, nesse momento, apenas repetindo o que já estava acostumado a fazer. Então, os líderes têm, sim, que gerar essa abertura, né, e prover a mentoria que cada um precisa. Então, para isso, é claro que não dá para fazer isso com um time gigante, mas também essa pirâmide mais achatada, essa liderança mais próxima, já era um movimento, né, que vinha sendo recomendado em todas as empresas. Então, o terceiro pilar é o do compartilhamento, né? Então, como garantir que as pessoas, onde estiverem, se sintam lembrados, né? E tendo acesso ao que está acontecendo. Então, esse compartilhamento das medidas que estão sendo tomadas, das iniciativas que estão sendo experimentadas, mesmo que isso não tenha chegado na minha área ainda, mesmo que isso ainda não dependa do meu esforço, mas é bom entender o que está acontecendo na empresa, as conquistas, ou seja, compartilhar, né, as dificuldades, as preocupações, mas compartilhar as conquistas, né, e os avanços. Então, isso é realmente algo importante para gerar um engajamento nessa adaptação que é custosa para todo mundo, né? E que em todo esse processo os líderes estejam atentos em dar evidência, né, dessa cultura. Então, a gente fala que é uma cultura forte, é uma cultura que dá provas concretas de sua existência. Então, que em toda essa interação, né, com os times, os líderes estejam, de fato, atentos e conscientes da necessidade de vivenciar os valores da empresa, né? E o que eu vejo nas empresas que eu tenho acompanhado durante a pandemia é que toda essa aproximação, todo esse envolvimento tem deixado marcas, memórias muito positivas. Então, quando a gente provoca o time para falar um pouco das dificuldades, eles ressaltam coisas, às vezes, que para a gente pode parecer assim, sem importância, mas conversas, aproximações, cuidados, né? Ele fez isso por mim, ele me ajudou naquilo. Então, são coisas que certamente gerarão memórias, e essas memórias são a base, né, dessa cultura que gera orgulho, que gera pertencimento e que promove essa vontade de fazer parte, né? Tudo isso, gente, eu estou trazendo formas diferentes de falar da mesma coisa, né? Dessa necessidade desse pertencimento, dessa coesão, desse vínculo, né? Então, a gente precisa exercitar formas diferentes, né? De gerar comunicação com o time, gerar interação, porque é isso que vai gerar, de fato, esse pertencimento, esse envolvimento do time, tá? E a experiência mostra, né, que a tecnologia só ajuda e que a tecnologia, ela tem essa característica de, às vezes, afastar pessoas que estão próximas, né? Então, imagina quando vocês estavam trabalhando lado a lado, né, com os seus colegas, quantas vezes as pessoas estavam ali super mega conectadas, né, e não olhavam para o lado, ou até mesmo quando a gente vai jantar ou vai almoçar fora com a família e está ali todo mundo no seu celular, nas suas conversas, né? Então, é isso, a tecnologia ela pode afastar quem está perto e ela tem esse valor fantástico, né? Esse potencial fantástico de aproximar quem está longe, né? São recursos, na maioria das vezes, gratuitos, né? Que não geram custos, são flexíveis, são práticos. Então, assim, a mensagem aqui é comunicação, interação, sem moderação, exageradamente, né? Isso é o que vai manter esse vínculo, né? Esse sentimento de pertencimento, apesar da distância, né? Voltando um pouco para... 5 minutinhos. Bora lá. Bora lá. Então, voltando, né, para o EVP, e quando a gente fala, né, de experiência, eu estou olhando aqui para o presencial e para o digital, né? Então, toda a dinâmica de recrutamento e seleção, de onboarding, toda a rotina e a gestão, né, os processos, né, gerenciais que as pessoas precisam, né, adotar, os rituais e celebrações, toda a dinâmica de avaliação e desenvolvimento precisa beber na fonte do EVP. Ou seja, o EVP, como eu coloquei lá no começo, não é um instrumento apenas para ser comunicado. Ele é um instrumento para ser tangibilizado. E é na experiência, né, do colaborador, em toda essa jornada, né, que vocês conhecem tão bem, no presencial e no digital, que ele precisa se mostrar presente o tempo inteiro. E é isso que vai gerar esse sentimento de coerência, né? De convergência entre o que é declarado, o que é comunicado e o que é, de fato, vivenciado. E é ao enxergar, gente, essa coerência
que vocês terão cada vez mais, né, colaboradores que advogam a favor da marca. E são eles os principais multiplicadores dessa marca empregadora, que é o objetivo do Employer Branding, né, de fortalecer a atratividade de uma marca empregadora. Eu vou passar aqui rapidamente sobre isso, mas o que eu ia dizer aqui é que vocês vivem, de fato, um momento de transformação. Assim como o varejo, né, vive há muitos anos essa transformação da experiência em loja para o e-commerce, é isso, o ambiente de trabalho está passando por essa complexa e longa transformação, né? E aí, como parte dessa transformação, eu ouvi recentemente em algumas dinâmicas que eu participei, algumas lives da própria Ambev, da Stefanini, empresas diferentes, né? Que têm culturas diferentes, trajetórias diferentes, mas que já projetam nisso. Que os escritórios passarão a ser o centro da essência. O centro onde se vive a cultura, onde se vive o desenvolvimento, e não mais o centro da produtividade, né? Então, os escritórios irão propiciar mais momentos coletivos, né, para mais coesão e pertencimento. Mas, então, isso vai ressignificar, né, a própria função desses espaços físicos, né? E aí, gente, para concluir, eu volto com aquela pergunta inicial, né, que eu espero ter gerado já algumas respostas na cabeça de vocês, né, sobre o que torna o trabalho na sua empresa único, né? Então, eu realmente acredito que a essência da empresa, ou seja, a sua essência e o algo mais, né, é o que, de fato, torna essa empresa única, né? Então, não faz sentido vocês desenvolverem esse EVP olhando só para os atributos funcionais, né, da sua vaga, da sua empresa, falar de localização, falar de salário, falar de benefício, falar até em horário flexível. Isso é pouco, porque isso muitos podem oferecer. Então, o que vai realmente evidenciar uma característica única, singular, né, e que pode gerar uma forte identificação, né, com o candidato, com o profissional, é essa essência, né? É o propósito da empresa, é a forma como a gente pensa, o que a gente acredita, como a gente age, né? E o que, de fato, a gente enxerga de valor das nossas soluções na vida das pessoas. Então, não é vender simplesmente produto, não é vender simplesmente serviço, mas é vender solução, né, com benefício e impacto na vida das pessoas. É isso, eu agradeço, daqui a pouco vou estar à disposição para qualquer pergunta e desejo uma boa jornada, né? Como eu falei, não é um projeto de começo, meio e fim, mas uma jornada muito gostosa, né? E que eu desejo que vocês iniciem, né, nas suas empresas. Obrigada. Então, gente, e aí eu vou estar trazendo, de fato, o nosso papel, né? Ouvindo aí a Karina e relembrando a minha chegada lá na Neurotech. Então, Neurotech é uma empresa de tecnologia, que o propósito é conectar dados com inteligência para um futuro mais previsível. Então, tem aí as 3 palavras fortes: previsão, precisão e velocidade, né? E aí, falando da marca empregadora, quando você pensa na marca, o que é que significa? É exatamente gerenciar e provocar as percepções relevantes sobre essa marca, né? Então, assim, que essas percepções venham realmente traduzir essa proposta de valor. E qual é o nosso papel como RH? É fazer com que o colaborador ele vivencie a experiência de valor e a identidade, de fato, dessa marca. E isso aí é o que norteia a nossa vida para todos os produtos, para todos os nossos processos. Então, eu trouxe um pouco aí dos valores, né, que hoje são praticados, e o que eu vou trazer para vocês como contribuição é muito mais alguns exemplos e a forma como a gente realmente aplica, né, não só valores, mas a visão da empresa, a missão. Então, como que a gente vivencia essa cultura, né? Então, esse é um trabalho que vem, como eu falei no início, né, a Karina trouxe essa grande contribuição, que foi deixar esse material. Então, quando ela deixou esse material, foi exatamente, construiu todo esse material, foi quando eu cheguei na Neurotech. E aí, o nosso papel como RH é exatamente trabalhar todo esse material e todas essas informações para construir essa cultura, para que a gente cada vez mais desenvolva essa marca e que essa marca seja forte, que ela seja relevante e que venha realmente transformar.
O que é que a gente faz? O que é que a empresa faz? Ela ajuda os clientes a ver oportunidades de negócios. Por isso que o propósito é conectar dados com inteligência, em função da inteligência artificial, para um futuro realmente mais previsível. E aí a gente já começa com o RH fazendo um trabalho muito em linha com a estratégia da empresa e com a estratégia, naturalmente, do negócio. Então, a jornada do consumidor, ou seja, o cliente, ele está no centro, né? Aí a gente está falando do consumidor, do cliente externo, onde ele tem esse ciclo da conquista, inicialmente se conquista, tem a iniciação. Quando a gente fala da iniciação, na prática, existe uma área que a gente chama de diretoria de operações. Essa diretoria, ela funciona como squad. Então, esses squads, eles têm uma visão sistêmica, aliás, ampla do cliente. Então, ele recebe o cliente até a questão da finalização do projeto. Depois, continuando o ciclo, vem a rentabilização, na sequência, a retenção e a recuperação. Então, isso se transforma numa jornada que a gente vivencia. E como não jamais pode ser diferente, então, se a gente tem o cliente como centro, o cliente externo como negócio, como estratégia, a gente também tem como estratégia ter aí a jornada do colaborador. Então, essa jornada do colaborador começa pela fase do recrutamento e seleção. Então, é aí que a gente já começa essa atração. Então, na hora do nosso site, não tem lá só as vagas, mas tem um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa alegria de ser. Então, quando você acessa, quando o candidata acessa a oportunidade, vai se deparar um pouco lá, vai curtir um pouco o que é que os colaboradores, como é que eles recomendam a empresa, que eventos a empresa proporciona. E aqui eu falo de um exemplo muito prático, que quem conhece a empresa, né, já sabe de quem que eu vou estar falando, e eu falo de uma colaboradora, que é a nossa recepcionista. E assim, quando a gente fala no valor, proximidade com o cliente, por exemplo, responsabilidade, a questão da própria inovação e a proximidade do estar perto, né, do ter contato, do ser simples, a Maíse, normalmente, ela recebe nossos candidatos, e quando ela recebe, ela sempre oferece uma água, um café, e leva esse profissional até a sala. Então, isso já virou uma marca registrada para a gente. Quer dizer, se a gente tem um valor, né, que a gente pratica para fora e pratica para dentro, é tão inserido na nossa própria colaboradora, que ela já faz isso de uma forma muito, muito natural, e a gente já começa a receber feedbacks a partir daí. Então, na sequência, esse profissional contratado, vem todo o onboard, e aí vem a fase da orientação, que é o orientar e o avaliar, muito mais no sentido de delegar, de posicionar em relação à questão da avaliação, do feedback e do plano de desenvolvimento, e o manter e desenvolver, não só no sentido das competências técnicas, mas aí já do fortalecimento da cultura e do engajamento. E no offboard ele é também a jornada, porque é aí que a gente escuta quem está saindo. Então, muitas vezes, a gente escuta, até esse momento, inclusive, tem sido um momento extremamente delicado, porque não só a nossa empresa, mas várias outras, nós estamos sofrendo alguns ataques em relação à prospecção, às prospecções de outros profissionais, e a gente ouve muito que é difícil sair da empresa pelo clima que a empresa tem. Oi. O colaborador, ele está saindo e ele é detentor,
Oi, Carol, tá me Tereza, ouvindo? deu um cortezinho. A gente, pelo menos aqui para mim, se você puder repetir a partir do momento que os colaboradores gostam tanto do clima da empresa que é difícil de sair. E aí eu já aqui para mim cortou. Não sei se cortou Cortou. para outras pessoas. Se você conseguir repetir Sim, esse pedacinho. repito, claro, claro, Carol. Então, o que eu estava falando, fazendo como um complemento a isso, é que nesse momento no nosso offboard, a gente tem uma pergunta de NPS, onde a gente precisa entender o quanto que ele é promotor e o quanto que ele é detrator, né? E quanto que a gente precisa, de fato, estar trazendo melhorias para estar agregando a essa jornada do colaborador. E aí, continuando em relação à jornada, a gente trabalha a atração, o engajamento e o desenvolvimento, porque é aí onde a gente tem realmente todo o alinhamento da nossa cultura, né? É mostrar, é o momento que a gente tem realmente de estar comunicando, né? De estar trazendo, inclusive, esse colaborador como protagonista da sua carreira, que ele precisa ter essa autoaprendizagem. E aí eu estou falando dessa autoaprendizagem do desenvolvimento lá na frente, e para quem é de RH, entendendo, inclusive, o momento de feedback, o momento de construção do plano de desenvolvimento, que ele precisa ser protagonista dessa carreira. Então, isso acompanha o tempo todo, e óbvio que a nossa cultura, ela está aí, desde esse momento da atração, e o circulando e caminhando em todas essas etapas. No momento das nossas avaliações, o nome da avaliação de desempenho da gente é meu feedback. Então, a gente costuma dizer que no processo de avaliação você vai ter um feedback para chamar de seu, e essas competências foram as competências desenvolvidas, né, pela empresa. Então, está aí, óbvio, com a participação extremamente ativa nossa como RH, e ficaram em 2 blocos: competências organizacionais, que elas transpassam, são transversais para qualquer cargo, e quem tem nível de liderança, então ele tem mais duas competências, que são as competências de gestão. Então, essas competências, elas precisam traduzir a nossa cultura, porque é a partir dessa tradução da cultura que a gente faz, então, os indicadores, e esses indicadores seguem para o nosso processo de avaliação. No geral, também, o que é que a gente quer dizer? Cada competência dessa, óbvio que ela tem um conceito que é específico para a Neurotech, ela traduz a cultura da Neurotech. E para cada competência, existem esses indicadores de comportamento. Então, a gente traz esses indicadores traduzindo e cada vez mais reforçando essa competência, né? Passando lá, onde tem, inclusive, a parte do onboard, a gente traz aí a trilha de treinamento. O exemplo, são mais exemplos em relação às ferramentas que a gente utiliza, né, onde a gente traz aí a integração com pessoas, porque, de fato, assim, quem conhece a empresa sabe de uma forma muito clara o que é que eu estou falando. Essa alegria nossa, ela é constante. Então, existe aí uma preocupação não só do onboard, da parte técnica, do conhecimento que ele precisa ter, mas essa integração com as pessoas. Então, nós somos identificados logo no início da empresa com uma caricatura, então, por isso que essa integração, então, quem chega já se vê, né, porque quando você chega na empresa, seja no escritório de Recife ou de São Paulo, você já consegue se ver. E depois dessa integração vem aí o onboard, que é através de uma trilha. Nessa trilha de treinamento a gente traz aí nesse 2 o que a gente chama do DNA Neurotech. Então aí a gente fala de todo o nosso mindset, onde lá estão todos os valores e princípios e propósito e missão. Então esse é o primeiro universo que ele vai entender, e depois ele vai para uma trilha que, de acordo com a área e com a diretoria, ele vai ter uma trilha de desenvolvimento, né, muito mais técnico. E o Conexão Líder, ele está em vermelho para chamar atenção, sim, porque a gente sabe, como a RH e a própria
Karina trouxe essa grande contribuição aí de como essa liderança, ela faz parte e faz a diferença nesse reforço e nessa construção dessa cultura, né? Alguns exemplos em relação ao endomarketing. Então, existem aí lá todas as nossas ações começam com neuro, né? Então, a gente fala que a criatividade não é tanto em relação aos nomes. Então, aí já começa no carnaval com os neuróticos. A gente tem aí o momento Juntos Somos Mais. Então, esse momento é um momento com o nosso presidente, que antes da pandemia, esse momento era mensal. Então, nessa hora, ele tem uma conversa com todos os colaboradores, e aí passa desde a estratégia, mas ele começa revisitando os nossos valores, revisitando a nossa missão. Então, ele começa trazendo o mindset, porque, mais uma vez, por mais que a gente tenha uma integração, um onboard estruturado, mas é muita gente nova, e a alta gestão precisa estar muito comprometida e passando sempre esses conceitos. Então, a gente passa por esse movimento. O Neuroday é mais um exemplo de estratégia, então, sempre acontece no meio do ano, para revisitar a estratégia, ver o que é que a gente vai precisar retomar e refazer para atingir esses objetivos. E o Neurofest é o momento da nossa confraternização, então é aquele momento que a gente realmente está celebrando juntos. Outros exemplos, então a gente tem aí o encontro da família, né, e as datas comemorativas como os aniversariantes do mês, e aí a questão do encontro da família está muito em linha com nossos princípios, que a gente traz aí esse conjunto, né, do cliente, pensando o nosso cliente interno, né, o nosso colaborador que traz a família, traz os filhos para entender qual é essa sintonia que a gente tem, qual é essa proatividade, o que é que, como família, o que é que a gente faz, o que é que a gente contribui para a sociedade, o que é que a nossa empresa leva de resultado para o mercado. Então, traz aí não só a questão dos princípios, não trazendo o indivíduo, né, vendo o pai, o filho, o irmão, a irmã, enfim, aquele membro da família, mas esse conjunto dele, cliente, qual a contribuição interna e externa, e esse conjunto desse time. Então, tá, esse também é um exemplo nosso. E aniversariantes, né, antes o aniversário, ele acontecia todo mês, presencial, né, a Carol, inclusive, o Recrute Aí, lá percebe, todo mês é um grande movimento, e não deixamos de trazer essa alegria para a gente, né, então, ao invés de ser presencial, a gente faz aí um momento, então os aniversariantes estão aí cantando parabéns, né, uma forma de estar prestigiando, é uma forma de estar trazendo essa alegria nossa e estar dizendo que ele está sendo lembrado, e ao invés de a gente ter um bolo em conjunto, que é a grande festa, cortar esse bolo, dividir esse bolo, a gente não está tendo esse momento, mas esse bolo vai para casa. Então, ele vai para casa, vai com a mensagem, então, aí tem dois valores da gente, né, traduzidos de uma forma muito prática, que é a questão dos relacionamentos próximos e da inovação. Se a gente não consegue colocar todo mundo junto de forma presencial, vai virtual, e o bolo com cartão mostrando que aquela pessoa faz a diferença é importante para ela e importante para a gente. E aí é um exemplo, né, de vários, que aí a pessoa agradece, né, tem uma colaboradora agradecendo, dizendo como é bom trabalhar, que é uma empresa top, que é incrível, que mesmo nessa ausência, que pode estar fisicamente distante, mas em pensamento nós estamos juntos, e é essa mensagem que a gente quer passar, né? Como Karina trouxe aí, assim, a parte técnica, a parte da competência técnica, do desenvolvimento técnico, a gente tem, o que a gente precisa trazer é essa emoção e a gente traduzir o tempo todo essa nossa cultura nessa emoção, né? O estar perto e o engajamento disso é muito importante.
Então, nós, não diferente das empresas em relação à questão da atuação, cada vez mais nós exploramos esses canais. Então, nessa fase, né, de pandemia, mais ainda, então, na comunicação, esses são os canais que a gente utiliza, e mais do que eles, a gente utiliza, então, o nosso presidente, ele tem feito reuniões de 2 em 2 semanas. Ele começa, então, mais uma vez, ele traz, sempre trazendo informações sobre a nossa cultura, relembrando o nosso mindset, que se chama Neuroset, e também a participação dos outros diretores, com resultados relevantes, com colaboradores ou colaboradoras que fizeram a diferença em relação às suas entregas naquele período, seja de um problema complexo, a resolução de alguma situação, seja com alguma inovação. Então, essa é estar na mesma página. Nós estamos na mesma página de 2 em 2 semanas. Desde informações sobre a estratégia da empresa, atualizando a nossa cultura, trazendo ações e mostrando o que é que vai estar acontecendo, como, nesse caso, trazendo informações sobre o cenário, né? Como está a curva, por exemplo, em relação ao Covid em Recife e São Paulo. Nós temos também que não houve mudança em relação a esse período, o COLAB. Então, o COLAB é um grupo de voluntariados. Então, a gente trabalha com algumas instituições que têm jovens, que a gente chama em situação de vulnerabilidade social, e esse COLAB, ele existe exatamente para estar trazendo informação e formação. Então, são colaboradores que dão aula, né, de forma voluntária. Então, a gente, mesmo nesse processo de pandemia, isso não foi deixado, muito pelo contrário, a gente segue uma rotina e segue uma agenda onde eles passam realmente informações e formação técnica, com o objetivo de estar contribuindo para esses jovens em relação à inserção no mercado na área de tecnologia. Então, aí, quando a gente para ver, a gente vê o nível de responsabilidade, né? Então, mais um valor nosso, o foco na questão do resultado. Então, de forma prática, está atuando e fazendo bem para essa garotada que precisa e que tem a necessidade de estar recebendo informação mais técnica, cada vez mais tendo identificação com essa área de tecnologia. E nesse período todo, nós criamos alguns canais. Então, além dessa reunião de 2 em 2 semanas com o nosso presidente, nós criamos um grupo da nossa área de gente e gestão com a gestão. E abrimos um canal também para todos os colaboradores. Então, hoje, qualquer colaborador que tenha qualquer sintoma, não necessariamente sintoma de Covid, esse canal é direto com a área de gente e gestão, porque através da nossa área, então, a gente reporta ao nosso médico do trabalho e se dá um apoio e se dá uma atenção muito mais técnica e muito mais cuidadosa. Além desse canal, também o nosso presidente, ele criou um canal específico para gestão. Então, cada mês, pelo menos, ele tem uma comunicação com todo mundo, com todos os gestores, para exatamente sentir e está se colocando o tempo todo à disposição, apoio, enfim. E, de um modo geral, né, para os desafios que nós temos em relação a esse momento, dessa administração da rotina, né, principalmente quem tem filho. Então, o nosso público, ele tem filho numa idade muito pequena, e que essa idade pequena é muito difícil, realmente, mais difícil de entender a questão do limite que ali o pai ou a mãe, ele está numa situação de trabalho. Então, isso, administrar tudo isso junto, né? Seja a questão dos desafios do trabalho, as entregas, as atividades domésticas, enfim. Então, para esse momento também nós contratamos uma plataforma
para dar um apoio psicológico, e além disso, a gente trouxe, então, o webinar, alguns, né, para que trouxessem nessas palestras temas disso, como administrar o tempo, como administrar essa essa diversidade de tarefas, né, como entregar essas responsabilidades e entregar de uma forma satisfatória. E, por fim... Oi, olha, o tempo está acabando. O tempo está acabando. Então, já terminei, tá? Então, estamos alinhadas. Tá bom. E, por fim, gente, eu queria dividir com vocês, né, que a nossa visão, na realidade, é sermos reconhecidos como parceiros estratégicos. Nós estamos aí, esse é o momento do Neurofest, então esse momento é o momento da confraternização, essa confraternização foi do ano passado, e que quando eu termino com a nossa visão, que é objetivos e resultados a serem alcançados. Então, essa alegria traduz isso, né? Os nossos objetivos, os nossos resultados, a parceria que existem entre áreas e para a melhoria aí dos processos e das missões estratégicas e complexas. Então, é isso, né? Então, essa foto, ela traz exatamente essa imagem, eu queria terminar a minha fala com ela, que traduz exatamente a nossa alegria e a comemoração, que é isso que também a gente faz, né? Que é de aproveitar esses momentos e prestigiar e sim, fazer essa comemoração, né, do que é bom e do que aconteceu durante o ano. É isso, Carol. Você já ia me cobrar o tempo, eu terminei. Já ia me cobrar, você ensaiou, você treinou aí para os 25 minutos. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, obrigada a Karina também. A gente tem várias perguntas, né? Então, para a gente aproveitar esse tempinho final, vou começar aqui por Karina. E aí, Karina, não sei se você conseguiu ler aqui no chat, tem várias, mas aí eu vou pedir para você responder bem rapidinho a primeira. Quem já vinha trabalhando em Employer Brand está passando mais fácil, entre aspas, pela crise? O que é que você acha aí sobre isso? Perfeito. Primeiro, gente, eu queria responder assim, que tem empresas que já trabalham o Employer Branding sem dar esse nome, tá? Então, são empresas que estão com esse olhar mais cuidadoso, né, mais humanizado para as pessoas e colocando a cultura na frente, né, fazendo com que a cultura, de fato, embase, né, essas relações. Então, sim, eu vejo que as empresas que têm uma orientação para as pessoas e para a cultura, sim, estão colhendo benefícios, né, seja do ponto de vista da capacidade de resiliência do time, né, das pessoas responderem de uma forma positiva a toda essa pressão que está existindo, né, pressão, não falo só por resultado, mas de forma de viver, né. Eu vi empresas, líderes celebrando o baixo distanciamento, ou seja, pessoas que poderiam, de repente, se afastar, se ausentar, mas a abstinência baixíssima, esse é um outro indicador muito importante, e o maior de todos, produtividade, né? Ou seja, apesar de todas essas variáveis, né, empresas que estão celebrando uma boa produtividade. Então, isso é reflexo, né, de um time que se mostrou parceiro, né, que se mostrou, enfim, parte realmente desse momento desafiador das empresas. Então, respondendo, alguns não se veem praticando o Employer Branding, né, mas mantiveram, sim, um olhar forte para as pessoas e com a cultura lá, dando evidências o tempo inteiro. Legal. E aí, deixa eu linkar com outra, assim, como é que se convence os líderes, né, foi uma pergunta, para começar essa jornada, que é uma jornada, você falou que não é um projeto, então, seja contínuo, né, a entrar nessa, e aí, quais as maiores dificuldades e os maiores ganhos aí? Legal, adorei essa pergunta. Aí eu começo já repetindo, às vezes, sobre o termo Employer Branding, né? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, é um termo que pode assustar, né?
pode ser parecer uma modinha, uma tendência, algo que não é tão relevante e estratégico. Então, eu não colocaria o conceito na frente. Eu faria as perguntas. Do mesmo jeito que eu comecei aqui com vocês, né? Fazer esses líderes pensarem o que é que torna a nossa empresa atrativa, né? O que é que a gente tem de único, de singular? O que é que a gente tem que atrai, engaja, né, e retém as pessoas? E aí eu acho que bater um papo, estabelecendo um paralelo com a relação das pessoas com marcas de consumo, pode ser algo legal. Então, assim, por que você escolhe uma marca? Você pode perguntar à pessoa, né? E se a resposta vier só pelo preço ou pela qualidade, é uma evidência que essa relação está frágil, né? Porque esse vínculo entre marcas e consumidores hoje passa por uma questão muito mais ampla, né? De você compreender as causas que a marca defende, você de fato admirar aquilo e manter um cliente assíduo que advoga a favor daquela marca. Então, essa mesma pergunta deve ser feita ao líder, e se ele responde, as pessoas devem vir trabalhar na nossa empresa por causa do preço ou do salário, que é equivalência ao preço, né? E por conta da nossa ética, digamos, porque somos uma empresa correta, né? Isso não é diferencial. Isso tem que ser base, né? Isso tem que virar commodity. Isso não diferencia nenhuma empresa mais. A gente não deve sustentar, embasar o nosso discurso a partir de salário e de um ambiente correto, né? De uma qualidade no ambiente. Porque é a mesma coisa a gente vender produto apenas a partir de preço e de qualidade do produto. Então, ele precisa enxergar, né, que é necessário enriquecer essa narrativa com outras questões que descolam a marca de vocês de outras ofertas do mercado. Assim como funciona na relação com marcas de consumo. Marcas de trabalho, né? Ambientes para trabalhar. Então, eu acho que puxar essa conversa, sem botar na frente o conceito de employer branding, pode fluir melhor, né? E aí vocês chegam nessa provocação sobre a essência. Vamos lá, o que é que a gente tem de especial? O que é que a gente tem de diferente? Né? O que é que nos diferencia? E aí puxa o círculo dourado, né? O porquê das nossas escolhas, o como a gente funciona, o que tem de valor nas nossas soluções. Aí eu acho que esse grau de interesse nessa conversa pode naturalmente ir abrindo espaço, né, para uma coisa mais sistematizada em termos de processo, de EVP, de uma coisa mais estruturada. Então, eu sugiro que a conversa converse de uma forma mais leve e com essas provocações que devem tocar, né, esses líderes. Joia, vou para a última só para você, porque a partir daí já quero que Tereza também entre nessas respostas. Niara, obrigada, Niara, perguntou aqui para todo mundo ver, sem vergonha. Quais são as questões, levando em consideração essas questões das culturas ágeis, né? E a gente fala muito sobre errar rápido, errar barato. Então, como é que você, né? Quais são as iniciativas que você pode usar para valorizar a experimentação e até erros para trazer aprendizado e para trazer evolução? O que é que você vem vendo aí dentro das empresas? Vê só, até alguns anos atrás, esses donos, esses sócios, eles construíam, né, as estratégias e comunicavam com a equipe, e a equipe implementava. Essa grande mudança, isso já começou há alguns anos, né, desde do maior acesso, da maior presença da tecnologia nas empresas, esses líderes estão botando a mão na cabeça e estão reconhecendo que não são mais capazes de construir sozinhos essas novas soluções que vão garantir a perenidade das empresas. Então, eles têm que ter a humildade de enxergar que precisam, né, desse papel mais ativo do time, criando, né, construindo soluções novas. E é o seguinte, gente, se a pessoa entende que não pode errar, ninguém arrisca. É a questão da empatia. Se coloca no lugar de um funcionário, né, de um colaborador que está sendo provocado, né, para inovar, mas que sente no ambiente que eu não posso errar. Quem é doido de arriscar? Né? Então, eu acho que é um papo objetivo assim, poxa, se você quer que a gente avance, eu não tenho todas as respostas. Né? A gente está vivendo um cenário de muita coisa nova, de muita tecnologia que a gente precisa experimentar. Então, eu vou, se você me permitir, arriscar e, consequentemente, apresentar alguma dose de erro. Eu acho que é uma coisa, assim, que é fazer o cara se colocar no lugar, né? De quem precisa se sentir motivado para correr o risco, né? Porque se eu entendo que eu não posso errar, eu não vou arriscar. E aí, se todo o time pensa dessa forma, a empresa não sai do lugar, né? E aí, os dias realmente estarão contados, né? Joia, valeu, perfeito.
Vamos lá juntar a pergunta da Ju. Oi, Ju. Ju Figueiredo, com outra pergunta também que foi direcionada para a Tereza, mas para mim tem o mesmo contexto, para vocês duas. Né? Quais são as práticas que vocês podem usar para ganhar corações? A frase aí repercutiu, viu, Karina? Para ganhar corações, e aí reter colaboradores, né? E aí exemplos práticos. Tereza, da mesma forma chegou para você. Como essas ações de employer brand, de reter corações, têm ajudado vocês também a reter esses talentos? Então, vamos começar, Tereza, essa. Então, por exemplo, reconhecimento nesse período, né, trazendo até um pouco do que Karina trouxe, com certeza, quando a gente já tinha uma base. Então, dizer para vocês que a gente não está sofrendo nesse processo de pandemia não é verdade, né? Óbvio que esse afastamento ele é complicado porque traz várias outras questões, mas quando essa base é bem sedimentada, que eu já entendo que lá nós estamos com isso muito bem construído, então esse engajamento e essas ações, elas se tornam mais fáceis. Então, assim, exemplos reais, a gente tem muitos cuidados. Então, a gente tem cuidados em relação a tanto datas comemorativas, aos aniversários. Então, a gente não podia fazer outra coisa, não podia comemorar todo mundo junto. Manda um bolo para casa do aniversariante. Então, no Dia Internacional da Mulher, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente mandou uma mensagem, e nessa mensagem, óbvio que a gente está lá assinando como a nossa área e a marca lá assinando e mandando o carinho, porque nessa época a gente não poderia fazer a comemoração que normalmente a gente faz, de trazer palestras e de fazer algumas outras ações. Reconhecimento, então também, a gente, nesse processo de pandemia, existiram pelo menos 2 áreas que a gente não pôde parar 100%. O que fazer para que essas pessoas se sentissem cuidadas, né, mas elas precisavam, né, um mínimo, mas tinham que estar fisicamente na empresa. Então, a gente tinha todo o cuidado, né, da questão de máscara e todos os outros cuidados de transporte e tal, mas a gente mandou também, tinha o cuidado de, naquele horário, a gente mandar um lanche, mandar um cartão agradecendo o compromisso, o empenho e tal. Então, essas ações que a gente tinha de forma presencial, a gente continuou, né, e muitas vezes assinando junto com o diretor daquela área. Então, a nossa área mais o diretor. E isso a gente teve, assim, cada vez mais reconhecimento, seja nas redes sociais ou muito, assim, direto com a gente, desse cuidado. Então, essa do coração é o tempo todo, assim, existem coisas que a gente acha que é simples, mas, por exemplo, o médico da empresa fazer o contato, porque está com algum sintoma do Covid, isso faz toda a diferença, porque principalmente no início, tem medo de ir no hospital, tem medo de falar no hospital. Então, nessa hora, a gente trouxe a gestão do plano de saúde e trouxe também o médico do trabalho, para tecnicamente tá dando mais conforto para essas pessoas e para que elas cada vez mais se sentissem mais seguras. Na hora que o presidente, de 2 em 2 semanas, está falando sobre a curva, como é que essa curva está crescendo, está se mantendo, está diminuindo, e mostrando esse cuidado, a gente precisa estar em casa, a partir de agora, setembro, é que já se começa um ensaio de volta, mas de uma forma muito cuidadosa. Até então, era sempre muito cuidado e muito reservado. Enfim. Legal, Tereza. Obrigada por explorar mais um pouquinho sobre esse período. E aí eu passo para a Karina, até para a gente extrapolar um pouquinho, não só no período de crise, mas, enfim, consultoras, né? A gente imagina que vocês conhecem várias práticas e estão vendo várias empresas fazer. 2 ações, assim, muito legais para a retenção de talento, Karina.
Ó, eu vou reforçar coisas que eu já falei, mas vou dar um exemplo diferente. Eu falei da necessidade de comunicação e de interação, né? Sem moderação. Então, tudo que a gente está experimentando em algumas empresas com relação à co-construção tem tido resultados maravilhosos. Então, as empresas estão no momento em que precisam experimentar, solucionar muitas coisas novas. E a gente sabe que as pessoas, quando participam da criação de algo, elas estabelecem uma relação diferente com aquele algo, né? Elas passam a cuidar daquilo, elas passam a se dedicar daquilo, elas verdadeiramente se engajam naquilo. Então, toda e qualquer oportunidade de co-construção, e aí esses aplicativos, né, eles são fantásticos para isso. Vocês devem estar experimentando já o formato de composição de sala, né? Nunca vi uma coisa assim tão prática, tão rápido. Então, a gente pode ter dinâmicas grandes, né, com 100, 200, 300 pessoas. Eu fiz um workshop grandioso na semana passada, e depois você fraciona aquilo em pequenos times, onde as pessoas debatem, né, registram as suas ideias, tem um personagem ali que vai fazer o reporte para o grande grupo. Então, essa troca, gente, eu ficava o tempo inteiro me projetando assim, o quanto que aquilo foi uma quebra positiva no dia a dia daquela pessoa que está sozinha trabalhando em casa, ou está no meio de uma confusão, família, menino, ou seja, aquela oportunidade de se conectar, de verdadeiramente trabalhar e de ter a oportunidade de sugerir algo novo, e depois você ter o feedback de ver aquela prática sugerida pelo seu grupo sendo colocada em prática. Então, eu realmente acredito que essas formas de interação, né, e que dão espaço à co-construção de verdade, elas envolvem, elas geram esse sentimento aí, esse vínculo, que tem um valor gigante, no fazer parte de, né? Uma outra coisa, indo para um aspecto mais prático, eu vi empresas evidenciando o seu cuidado com as pessoas ao cuidar do transporte das pessoas, né? Então, isso agora já está um pouco mais leve, mas no auge, ou seja, a empresa contratou, né, frota particular, estabeleceu uma rota e pegava os colaboradores em casa. Então, se a empresa tem, né, entre os seus valores, né, esse cuidado, esse respeito, essa preocupação com as pessoas, foi uma grande demonstração, né? As pessoas fazem conta, sabem que aquilo custava, mas naquele momento, aquele recurso foi, de uma forma explícita, colocado como prioritário, né? Legal, obrigada. E aí a gente extrapolou já um pouquinho o horário, mas vou fazer a última pergunta aqui para a Tereza. E aí, Tereza, dá um jeitinho aí de responder uma pergunta complexa. Me fala, Karina, eu acho que é pilar, né? Falaram aqui, Tereza, Karina nos falou do pilar de liberdade, autonomia ali. Trabalhar com squads proporciona isso, liberdade e autonomia para as pessoas. E o que é que mudou no RH para gerenciar a gente por squad, né? Ô, Carol, eu não entendi só antes do RH, o verbo que você utilizou cortou. Vamos lá. Tereza, Karina nos falou sobre o pilar da liberdade e autonomia, né? Os squads proporcionam isso, imagino que para pessoas, né, ter liberdade e autonomia. E o que mudou no RH para gerenciar gente, pessoas, por squad? Em relação mudou, à liberdade, né? Se não mudou, enfim. Sim, em relação à liberdade, sim, porque o que é que acontece? Com o modelo de squad, na prática, ele deixa de ver o cliente de uma forma isolada e ele vê o cliente de uma forma em conjunto. Então, ele vê o projeto iniciando até a finalização, que é a entrega desse projeto. Então, durante esse ciclo, ele muda, né? Muda, e não muda só nas atividades, mas ele muda na visão e na forma de contribuição. Então, eu faço muitas vezes a analogia do squad com uma atuação da gente como RH, como é diferente. Um analista, que ele trabalha de forma bem isolada, só com seleção, só com desenvolvimento, só com a pesquisa de clima, e ele passa a ser business partner. Então, ele tem uma visão ampla e uma visão em conjunto. Então, isso muda completamente. Do ponto de vista da gente em relação ao RH, eu não acredito que aconteça a mudança em relação ao olhar para ele, né? Que há uma diferença é na atuação em relação à trilha, porque como a gente tem uma trilha que é muito focada
para o desenvolvimento dele, primeiro o DNA específico da Neurotech, para que ele conheça quais são os temas específicos que ele precisa entender, e quando a gente vai para essa trilha, então, no square dele, com essa visão mais ampla, então entram outras competências. Então, o que tem de diferença na atuação, pelo menos o que a gente está tendo, de lidar com esse profissional, é nesse sentido. E aí também, naturalmente, como ele tem uma visão mais ampla, então ele vai galgando uma senioridade numa velocidade mais rápida do que numa atuação mais isolada. Bom, Carol, sendo bem objetiva, isso, mas eu estou lá no LinkedIn, quem quiser ir conversar um pouco mais e a gente, então, trocar alguma ideia, eu estou realmente à disposição, tá? Por favor. Meninas, Tereza, Karina, muito bom, obrigada a todo mundo também que ficou aqui até o final. Queria agradecer demais a vocês por esse momento, né, por essa troca, por se colocar à disposição, por dividir essa generosidade, né, então a gente agradece quando encontra, e quando é com qualidade, melhor ainda, né, com tanto conteúdo, com tanta profundidade. Então, obrigada a vocês, né, fica o convite para que a gente realmente se conecte aí via nossas redes profissionais, e em breve a gente vai estar soltando aí o resumo do dia de hoje e também esse conteúdo aí no YouTube de uma maneira bem legal para que vocês possam rever, compartilhar e usar da melhor forma. Obrigada, Tereza e Karina. Obrigada a vocês todos, foi maravilhoso. E também me coloco à disposição para interagir aí pelas redes sociais, tá? Valeu, até a próxima. Boa noite, gente. Bom trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, tchau.